Ela começou lá atrás com Charles Frederick em 1858. Sim. Ele foi o primeiro estilista a levar essa nomenclatura Sim. de alta costura. De alta costura. Ele era um costureiro, ele era britânico. Sim. Curiosidades, ele era um britânico, mas ele foi para Paris muito jovem, atrás do seu sonho. Sim. E ele fazia peças de altíssima qualidade. Com alto padrão, e foi o primeiro estilista, inclusive, a assinar as suas etiquetas. Eu ia falar isso. Ele revolucionou a moda em vários aspectos, mas Sim. um deles primeiro, ele colocou etiqueta nas roupas, que até então ninguém colocava, com assinatura. E ele também foi o primeiro a criar desfiles com pessoas. Então, reais, reais. Né? Pessoas reais. Porque antes eles usavam tipo manequim. Então, ele foi revolucionário nisso. E ele fez o primeiro desfile que a gente tem na história, foi dele. E ele é considerado o pai da alta costura. Exatamente. Nem tinha essa nomenclatura ainda, alta costura, porque ela só foi nascer em 1945. Sim. Quando eles tinham um sindicato de alta costura, Foi. que foi quem norteou, né? E trouxe todos os requisitos que a gente tem hoje. E é interessante falar, porque o Worth, né? Charles Worth, ele cria um... Por que ele cria um sindicato, né? Porque o negócio dele vai crescendo muito, ele precisa cuidar dos funcionários, então ele abre um sindicato. E aí, depois, anos mais tarde, uma pupila dele, Sim. que era funcionário e cresceu muito, ele vai lá e abre um outro sindicato da alta costura. Sim, exatamente. Voltado a nortear realmente todo mundo que ia participar durante essa semana. Sim. Mas para vocês terem ideia, o primeiro desfile dele aconteceu em 1858, mas o sindicato só foi criado em 1945, muito tempo depois, né? Exatamente. Não sei se vocês gostam de saber as datas, se vocês gostam desses assuntos mais históricos. A gente ama história de moda. Muito. A Érica dá aula sobre esse tema. Eu sou uma pessoa que eu sou amante, só sou curiosa mesmo. Eu vou ali pesquisando, mas adoro mas sabe ficar muito sabendo também. Eu gosto desse assunto. Então, eu quero saber se vocês querem que a gente traga mais isso nos próximos episódios. Deixem nos comentários aqui pra gente, né? Interajam lá nas redes sociais, nosso Instagram também. Peçam temas que a gente traz aqui, né? Se vocês quiserem saber, por exemplo, conte sobre a história do Christian Dior. A gente vem e conta. Aliás, é a minha maison preferida, né? Eu também gosto bastante. Eu gosto muito. Ele era meio místico, né? Não, gente, tem muita coisa incrível pra gente poder contar. E faz parte, inclusive, da semana de alta costura. Sim, e tem muita curiosidade interessante sobre ele. Particularidades. De bolsas, enfim, a gente pode falar muito sobre ele. Mas, enfim, voltando, contando aí a história, né? E aí foi criada o sindicato que norteou algumas regras, né? Sim. E hoje, para você poder participar, para você ser uma marca que participa da Semana de Alta Costura, você pode ser de duas vertentes. Ou você faz parte realmente do sindicato, cumprindo todas as regras que a gente tem, a gente até pode listar algumas delas. Sim. Ou você pode entrar como marca convidada. Na verdade, são 3 maneiras hoje. Tem acho que, se eu não me engano, o nome é aderente, Sim. O que faz parte e o convidado. São Sim, 3 maneiras. Mas é que, na verdade, o aderente e o convidado, ele não tem também todos os requisitos. Sim, não tem. Por isso que eu digo, tem essa subdivisão. Mas, na verdade, enfim, né, tem essas três etapas. Sim. Mas ou você cumpre todas elas, ou você entra nessa segunda opção, né, que daí se desmembra em duas. Exatamente. E eu acho interessante, antes da gente falar das curiosidades, né, de como pertencer, né, à alta costura, eu acho legal falar o porquê disso. Sim. A alta costura, então, ela nasceu em Paris, né, fizeram o sindicato. Só existe em Paris, Só existe né? em Paris. E essa questão de só existir em Paris, que eu acho muito legal, que poucas pessoas sabem. Que é para poder fomentar a cultura francesa. Mas você sabe por quê? Porque a moda, ela tava se dispersando. Tem um outro motivo. Conta, então. Eu vou contar pra vocês. Segunda Guerra Mundial. Tá. Hitler invade Paris e ele quer pegar esse patrimônio cultural e levar francês pra lá. E levar pra Alemanha. Sim. E aí o que acontece? O sindicato, eles se reuniram e falaram, não, a gente não pode perder a nossa característica cultural e para a Alemanha. Por isso que eles a Semana de Alta Costura, ela serve para isso, Aí o que eles fizeram? Eles criaram uma regra, que essa regra é o seguinte, as marcas, elas não podem só estar em Paris, elas devem estar no Triângulo de Ouro. Sim. Que é um triângulo que são 3 ruas que existem lá, que é entre a Champs-Élysées, a Georges V e a Montagnier. Exatamente. A gente chama o Triângulo de Ouro na moda, né? É o Triângulo de Ouro da moda. Lá na França, na Itália tem o quadrilátero. E em Paris tem o triângulo. Então, as lojas dessas marcas, elas têm que estar Elas têm que ter uma ruas. sede com 5 andares em uma dessas ruas. Exatamente. Então, não é só ter uma sede, não. Elas têm que ter 5 andares e com, no mínimo, 15 artesãos fixos. Não pode ser
ali sazonal, né? Tem que ser justamente para poder fomentar. Por isso que a alta costura ela foi criada justamente para poder preservar a cultura francesa. Exatamente, para não sair da França e para a Alemanha. São 15 artesãos fixos e mais 20 artesãos que eles, enfim, levam para lissagem, para fazer costura. Então, no total, são 35. Mas a roupa, ela pode sair, gente, para vocês poderem entender, ela pode sair da França para alguns bordados, mas o começo e o final dela tem que obrigatoriamente ser produzido em território francês. Sim. E geralmente os bordados são feitos no Lesage, que é uma escola onde eu já tive a oportunidade de fazer um bordado. Ai, que incrível! Eu tive essa oportunidade de ver os bordados de Chanel, Saint Laurent, enfim, lá. E geralmente os bordados são feitos na Lesage, tem uma escola super bacana. Muita coisa também vai para os Emirados Árabes hoje, né? Hoje a gente tem os libaneses muito fortes também dentro da alta costura, então muita coisa vai para lá. E realmente por questão de mão de obra, mas para poder preservar a cultura francesa, e por isso que a alta costura nasceu, eles obrigatoriamente fazem com que a peça comece e termine dentro da França, em uma casa. E, na verdade, uma das particularidades também da alta costura são as nomenclaturas, né? A gente não usa marca para alta costura. São maisons, são casas, né? E os compradores, é muito legal que eles não chamam de compradores. As pessoas que vão e consomem, que hoje a gente tem cerca de 4 mil compradores de alta costura no mundo. A gente tem os colecionadores. Exatamente. Isso eu acho muito legal, porque são nomenclaturas muito específicas de uma semana de moda muito importante. Sim, e tem brasileiras, né, nesse escalão. Não são muitas, mas nós temos brasileiras que consomem alta costura.